Olá, pessoal, deu start na gravação aqui da Web Aula ao vivo de hoje. Antes da gente iniciar aqui, como padrão, vou compartilhar aqui, compartilhei errado aqui, foi mal. Incluindo o som, as diretrizes, tá? Do Uni Digital. E aí, depois dos informes, a gente volta à nossa programação normal e eu vou avisar sobre a Semana da Indústria, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Compartilhar a tela aqui com vocês. Pessoal, antes da gente iniciar aqui a análise aqui da atividade um da SAP 2, tá? É, eu vou convidar vocês, eu acredito, tá? Se eu não falei, desculpa, que a gente participa, né? Faz aqui um evento que é chamado Semana da Indústria, tá? E aí, geralmente, são 2 vezes por ano que a gente faz, né? Às vezes uma vez, mas geralmente 2 vezes. Aí sempre a primeira do ano ela é integrada, tá? Ou seja, tem a participação de todos, né? De todas as áreas aqui dos cursos técnicos, né? Por exemplo, segunda-feira nós vamos ter, né? O pessoal aí da IA, automação, né? Mas é da área de computação mesmo, tá? O pessoal que fala sobre governança vai ser mais voltado para essa área aí, tá? Aí na terça-feira, o pessoal vai falar sobre empreendedorismo, geralmente aí, né, o pessoal da administração, né? E um assunto interessante, né? Educação financeira, né? Eu não sei por quê, mas pelo menos as escolas públicas, elas não têm o interesse, né? Infelizmente, a gente teve uma fala aí há algum tempo atrás aí, de uma ministra aí, né? Eu nem lembro mais o nome dela aí, mas eu deveria lembrar que ela falando que para que eu vou ensinar economia para uma pessoa pobre se ela não tem dinheiro, né? Isso me admira muito, né? Uma pessoa que se diz formada em pedagogia aí, né? Os cursos lá que ela tem, falar uma bobagem dessa, uma bobeira dessa aí, né? Você só tá, às vezes, sem dinheiro, às vezes você ganha até bem, mas se você gerencia mal ele, né? Se você não guarda, você não faz investimento. Ah, professor, mas uma pessoa pobre aí, você acha que ela vai fazer investimento? Não, enquanto ela tá pobre, não, mas ela pode. Ela pode vir, né? Não tem aquele canal lá do Primo Pobre, né? Eu acho ele bastante interessante, né? Então, nesse segundo dia aí, eu acredito que vai ser interessante aí sobre educação financeira, né? E, né, aplicada aí na vida real. Aí, quarta-feira vai ser o dia da elétrica aí, né? Vamos falar
de bastante coisa aí sobre setor elétrico aí, né? Sobre leis, regras aí que estão sendo estão em pautas, né? Sendo aprovadas aí, tá? Na quinta-feira, gestão de riscos, né? Gestão de esse ASO aqui é o atestado de saúde ocupacional, né, na indústria, tá? Então, é o pessoal mais ali da segurança do trabalho, né? E na sexta-feira aí, né, o pessoal aqui falando sobre eficiência aí na indústria moderna, tá? Eficiência não quer dizer que seria só eficiência de energia, né? Ela pode ser eficiência em processos produtivos, né? O pessoal aí de administração, o pessoal de produção, tá? Gestão de tecnologia para o futuro, né? Tecnologias que ajudam aí, agregam aí na indústria. Então, vai ser o quê? De segunda a sexta-feira, próxima semana, nós vamos ter, né, esse evento aqui. Aí o evento ele acontece, né? Geralmente ele vai ser, né, das 6h30 até as 21 horas e geralmente é no horário da aula. Para vocês, talvez seja mais fácil, porque vocês têm aula presencial só no sábado. Algumas turmas nossas, né, as aulas presenciais, elas são no meio da semana, tá? E à noite, né? Eu tenho algumas que é no meio da semana à tarde, então talvez dê para eles participarem. Então, na próxima semana, né, o que seria a última aula aqui de eletricidade, tá? E aí eu estou preocupado por isso. É a última aula de eletricidade e hoje talvez eu consiga falar só de um dos exercícios, tá? Mas aí não tem problema não. A aula vai ficar gravada da próxima semana aqui. E em vez de vocês participarem da aula, ó, por exemplo, a de vocês, dia 27, ó, vai ser o dia da elétrica aqui, né? Então, em vez de vocês entrarem aqui no link da aula, vai estar liberado o link aqui para você participar do workshop. É uma oportunidade, né, grande, ainda mais vocês que estão iniciando o curso aí, né? Eu sei que tem alguns que têm já experiência na área, né? Mas, é, mas assim, é uma oportunidade, né, de vocês saberem quais são as tendências aí, né? É uma oportunidade de integração, essa primeira aí com os cursos, tá? Geralmente é o segundo workshop que a gente faz, é só da área envolvida, né? O pessoal da mecânica fica só com o da mecânica, o da elétrica e automação, né? Discute mais assuntos relacionados, tá bom? Agora voltando, e as inscrições, ó, tá nesse link aqui, tá? Então no dia 27 esse link vai estar ocultado e em vez disso vai estar o link do workshop, tá? E aqui, ó, vocês vão acessar aqui esse link, ó, tá vendo que aparece aqui no canto da tela? Vão acessar esse link e fazer a inscrição, ó, realizar. Cliquem aqui, façam a inscrição, tá? Para a Semana da Indústria aqui. E, e aí, no dia 27 né, participem, né, desse aqui que vai ser o da energia, mas é assim, igual eu estava falando hoje, as aulas que eu estava ministrando anteriormente, né, falei para todas as turmas. Não quer dizer que se só tem aula quarta-feira, você, né, deva participar só na quarta-feira. O interessante, né, é que todos vocês participam todos os dias, né? Igual eu falei, é mais fácil para quem tem aula presencial no sábado, porque os eventos vão ser no horário aí da noite aí, né? Das web aulas, né? Aí, geralmente vocês têm uma web aula aí por semana. Mas seria interessante vocês acessarem todos os dias aqui, né? Dada a sua disponibilidade, para você poder participar, tirar dúvidas. Às vezes algum palestrante lá, por exemplo, esse aqui, o da quarta-feira, um deles lá vai ser o Peterson. Ele vai falar sobre regulação dos postos de carregamento de carro elétrico. Ele vai falar, né? Ele tem um cálculo lá que ele
de um artigo que ele fez, se compensa ou não você, por exemplo, trocar um carro de combustão interna por um carro elétrico, tá? E tem o outro que vai falar sobre a indústria, né? Eu não me recordo qual tipo de indústria aí, né? Mas com certeza ele vai falar sobre bastante coisa aí, bastante trabalho, serviços que essa indústria aí pode proporcionar para vocês, tá bom? Então, o ideal é que se vocês apareçam, né? Se vocês puderem, apareçam todos os dias, né? Nesse horário aqui, tá? Que aí, né? Dia 27, em vez da aula, nós vamos ter o workshop, mas vocês não vão ficar sem essa aula, tá? Eu vou fazer a gravação da próxima, né? E aí vou deixar tudinho gravado. Agora, pessoal, vamos à análise aqui da atividade. Vamos lá em situação de aprendizagem. Daí eu pedi para a Flaviane deixar essa aba aqui na parte de cima, né? Para vocês terem acesso a ela. Tá demorando aqui um pouco. Ixi, caiu a plataforma aqui, pessoal. Mas não tem problema não, tá? Eu tenho a primeira. Opa, ó, voltou. A SAP 2 e a atividade 2 são dois exercícios. Nossa, tá, ele tá pesado aqui. Hum, me lembro, se eu não me falha a memória, são dois exercícios. E aqui a SAP 2, pessoal. O primeiro exercício, ele é relativamente simples, tá? Só que ele tem um grande problema. Ai, qual que é o problema, professor? Que ele funciona com corrente e tensão alternada, tá? E tem alguns cálculos que se você fizer só soma ali, né? Por exemplo, a soma algébrica, uma corrente aqui, ó. Lembra que a lei de Kirchhoff para os nós, ela fala que a corrente que entra um nó, por exemplo, eu sei que aqui é alternada, né? Alternada é o condutor fase, vamos supor que esse aqui é o condutor fase, ó. Aqui é a fase A, e aqui, para fechar o circuito, aqui vai ser o neutro, obviamente. E essa simbologia aqui é justamente para a gente arbitrar que o polo positivo fica desse lado aqui, tá? Então, por convenção, né, a corrente vai do positivo para o negativo, como se fosse lá no circuito de contínuo, né? Então, a corrente total, ela entra aqui, ó, e ela vai se dividir aqui, vou chamar de I1, né, e 2, beleza? E daí a lei de Kirchhoff para os nós fala que a corrente que entra é igual ao somatório das correntes que saem, tá? Só como a gente, por isso que eu pedi para vocês estudarem lá aquele material extra que fala sobre números complexos, né? Só que essa soma aqui, ela não é uma soma algébrica, tá? Existe o conceito de reatância. Por isso que eu até deixei preparado aqui, ó, a atividade. E a outra tarefa é um parecer técnico, né, sobre esse motor que trabalha primeiro a potência de 72 kV, potência não.
fator de potência, né, de 0,72 e depois você vai corrigir para 0,95, que é bom, né? A ANEEL, só para vocês saberem, ela recomenda um fator de potência de 0,92, ou seja, você vai corrigir para cima. O ideal é que fosse um, tá? Como um não é possível, 0,92 pelo menos. E daí você vai falar por que, né, se melhorou a potência desse equipamento ou não, tá? Vamos começar pelo primeiro aqui, que ele é um pouquinho trabalhoso. O segundo, ele é até menos trabalhoso aqui. Eu não vou nem colocar na apresentação que a gente chama live aqui. Eu vou deixar nesse modo aqui mesmo, que lá na gravação, só para a gente fazer um resumo aqui, tá? Que a gente precisa dessa introdução aqui. Eu sei que a turma de vocês é parecida, né? Então é o professor Ronaldo, né, que deu aos momentos, as aulas, né, presenciais aí com vocês, né? Então, em certo ponto, né, depois ele falar lá sobre a teoria de circuitos de tensão e corrente contínua, ele deve ter entrado aí na teoria, né, de circuitos, né, e tensão alternada, tá? Eu deixei até os GIF aqui rodando. E assim, o comportamento do circuito em tensão contínua, ele é diferente do alternado. Por quê? Ao passo que o de tensão contínua, o de tensão contínua, né? Você tem lá, tem o polo positivo, o polo negativo, né? E daí tem uma convenção, né? A corrente vai do polo positivo para o negativo, né? O convencional, na verdade, vai do negativo para o positivo, tá? Beleza. Agora, no alternado, é igual eu expliquei aí, tem essa simbologia aqui, ó. Na verdade, é o contrário aqui. Geralmente é uma esfera com sinal senoidal aqui, né? O tipo de onda. E daí, ainda aqui eu fiz um curto-circuito, né? E aqui você vai ter uma carga. Essa carga pode ser resistiva, né? Na forma aí de um resistor, de um chuveiro. Ela pode ser uma carga indutiva, por exemplo, um motor elétrico. Pode ser um transformador, né, que alimenta uma unidade consumidora, ou um transformador que fica na rua, né, que alimenta vários clientes residenciais, tá? Ele tem dois papéis, além de alimentar os clientes residenciais com baixa tensão, ele faz a conversão, né, da média, né, da rede 13.8 para a rede de baixo. Você pode ter equipamentos que têm aí, na verdade, vai ser híbrido, né? O único equipamento assim que tem única e exclusivamente indutor, às vezes ele tem capacitor também, né, para fazer filtragem, principalmente um motor de corrente de tensão monofásica alternada, ele precisa de um capacitor, porque senão ele não inicia o giro lá da pá, tá? Então, um equipamento capacitivo, né, ou que tenha pelo menos a maior parte dele capacitiva. Lembra que eu falei que todos os equipamentos na rede, eles são conectados em paralelo, ou seja, eles estão expostos ao mesmo potencial elétrico, que é o 220 volts, tá? Aí, quando eu coloco um equipamento resistivo na rede, a forma de onda que aparece é essa aqui, ó. Eu tenho a forma de onda da tensão e eu tenho a forma de onda da corrente, que ela é alternada. E quando é resistivo, lá no gerador aqui, ó, o gerador, cada fase aqui, ó, eu tenho polos opostos aqui, tá? E daí, na hora que eu ligo um equipamento
resistivo aqui na rede, essa corrente ela começa a fluir instantaneamente, tá? E como o circuito ele é alternado, a forma de onda, né, a forma, o formato, né, da equação da corrente também é senoidal, né, uma senoide. Só que se vocês perceberem, né, lembra lá da primeira lei de Ohm, né? A primeira lei de Ohm é a tensão e a corrente são diretamente proporcionais, né? Aí matematicamente elas estão apresentadas por uma divisão aqui, tá? E lembra que geralmente a tensão é maior que a corrente, né? Por isso que a fórmula ela tem esse formato aqui. Se a corrente fosse maior no circuito, provavelmente essa primeira lei de Ohm seria corrente dividido pela tensão, tá? Geralmente ela é menor. Agora, se o meu equipamento ele é um equipamento indutivo, por exemplo, um motor elétrico aqui, ó, acontece um fenômeno aqui que eu tenho alimentação elétrica aqui, ó, tensão. Essa corrente, ela, assim que o equipamento é ligado, ela não começa a fluir instantaneamente, tá? Ela começa a fluir, geralmente, para um equipamento indutivo, é o que ele fala aqui, ó, o fator de potência, né? E tá vendo aqui, ó, atrasado, quer dizer que essa senoide aqui, ó, em trigonometria, viu, é um pouco complexo aqui, ó. Quando eu falo, eu fixo aqui essa senoide e eu pego essa senoide que outrora ela estava aqui no meio, ó, e avanço ela, eu tenho um atraso, tá? Um atraso por quê? Porque vamos supor que isso aqui fosse a fase A, ó. Na fase A aqui, ó, essa senoidal para estar alinhada na hora que ela energiza o equipamento elétrico, para ela estar alinhada, ela deveria começar a fluir no momento que eu fechei o circuito. E daí mais para frente eu vou explicar para vocês, o motor elétrico, por exemplo, ele precisa de muita corrente para ele dar o start dele, porque é literalmente a corrente elétrica, parece um vetor força, e esse vetor força aqui, ó, nos lados da bobina, faz com que o motor gire sozinho, tá? Aí você tem o que é chamado de corrente de partida, tá? Aí essa corrente de partida, ela eleva até 8 vezes a nominal. Lá, calma, que lá em instalação industrial a gente vai falar melhor sobre isso. E daí, em função, né, desse delay, né, a corrente ela se eleva num pico, depois ela se estabiliza, tá? Depois eles chamam de transitório esse período. Aí esse período entre ela se estabilizar, né, e ela começar a fluir no circuito, ele geralmente é um quarto de ciclo, ou mais conhecido como 90 graus, tá? E quando a senoide ela anda para frente, eu falo que ela está atrasada, tá? Quando a senoide vai para trás, que é o caso do capacitivo aqui, ó, outrora ela estava aqui, ó, ela foi para trás. Eu falo que ela está adiantada, tá? E aí, já num circuito que tem um capacitor, por exemplo, né, ou que pelo menos tem a maior parte da eletrônica dele analógica ali, né, que é capacitor, indutor, resistor, são elementos que eles chamam de passivo, tá? Ou seja, eles são alimentados, né? O resistor é alimentado, ele faz oposição à passagem de elétron, o indutor é alimentado, ele faz indução de campo eletromagnético. O capacitor ele faz acúmulo de carga, né? De potencial elétrico. Cada um faz uma função ali, né? Igual a gente viu naquelas outras questões. Aí, nesse caso, o capacitor ele começa a fluir, né, o circuito que tem capacitores na sua maioria, né, que aí eu posso chamar ele de capacitivo, tá? Inclusive um circuito, não é porque ele tem
resistor, indutor e capacitor, que dependendo da interação, ele, quando eu falo interação, é a quantidade mesmo, né? Às vezes esse equipamento ele tem muitas bobinas, né? E aquela bobina ele vai ter uma indutância muito grande, né? E aí vai influenciar num elemento, né? Num valor que é chamado de reatância, tá? E aí a união da resistência com a indutância, né, com o indutor, né, da bobina e a capacitância lá do capacitor, ele vai fazer uma alteração no valor da resistência elétrica do circuito como um todo. E eles chamam essa alteração de reatância. Quando essa alteração ocorre majoritariamente em função do indutor, chama de reatância indutiva, né? Ou seja, influenciada por um indutor, por exemplo, no motor elétrico ou num transformador. Mas quando essa reatância ela influi mais por ela ter mais capacitores, né? Ela vai se chamar reatância capacitiva, tá? E nós vamos precisar fazer esse cálculo. E, inclusive, o conceito de resistência elétrica para circuitos de tensão e corrente alternada, ele é diferente. Ué, como assim, professor? Você não fala só de resistência, você fala de indutância e de capacitância. Ok. Só que as resistências em equipamentos eletroeletrônicos, não sei se vocês já perceberam, às vezes algum de vocês aí, é, é, às vezes tem algum curso aí de técnica eletrônica, às vezes já é técnica eletrônica, né? Ou, sei lá, engenharia eletrônica, tá? Existe aluno aqui que é formado em engenharia que está fazendo o curso técnico. Esses dias um professor ali estava comentando, né, que o aluno ele está fazendo o curso de técnica automação, né, e ele ao mesmo tempo está fazendo engenharia de software, né, ou seja, ele está fazendo o curso de engenharia, só que de software, e fazendo técnico em automação, né, segundo ele, para complementar, tá? E essa interação, né, do indutor junto com o capacitor, junto com a resistência na rede elétrica alternada, ela gera uma resistência, igual eu falei, né? Tem a reatância indutiva, tem a reatância capacitiva, né? Que ambos são resistências influenciadas, né? A indutiva pelo indutor, a capacitiva pelo capacitor. E o conceito de resistência elétrica, em vez de você ver lá em alguns equipamentos, né? Eles, em vez de chamar de resistência, eles chamam de impedância. A impedância Z, tá? A impedância desse cabo coaxial é de, estou chutando, viu? 30 ohms. Uai, mas 30 ohms não é o valor de resistência? Sim. Só que esse cabo coaxial, ele tem uma blindagem, né? Uma blindagem, e essa blindagem aí, o campo eletromagnético da, do cabo com a blindagem, eles vão se anular ali. Existe campo eletromagnético, só que quando você coloca aquela malha, coloca aquela blindagem no coaxial, que é o cabo mais atual, né? E também existe no antigo cabo, que é o RCA, que no final das contas eles são o mesmo cabo, né? Só que com uma construção um pouco diferente, né? Eles, em vez de falar resistência, têm impedância. Ok, professor. E aí, no sistema elétrico de potência aqui, ó, ele. Deixa eu voltar aqui. Esses conceitos, pessoal, eles são interessantes aqui, né? E aí eu esqueci de falar, né, do triângulo das potências. Porque, uai, professor, eu estava curioso para saber por que que tem esse copo aí de chopp aí. Isso aqui geralmente é uma analogia que, né, o pessoal da eletrotécnica e da engenharia faz, tá? A potência
total de um sistema, né, que é chamado, isso aqui é o triângulo das potências, tá? A potência aparente é o total, né? É como se fosse o copo de chopp cheio, né? Porque quando você compra o chopp, você compra o que você vai beber e a espuma, né? E geralmente quando o que vai te atender ali, ele aperta a serpentina ali muito forte, sai espuma demais, tá? E daí essa analogia no sistema elétrico aí, a potência que realiza trabalho, ou seja, a potência que vai girar aquela máquina, para aquela máquina mover uma esteira, para fazer a produção de determinado equipamento, né? Ela é simbolizada aqui vamos dizer, pelo chopp, né? Já a potência que é dissipada na forma de calor, né? Ou seja, você perde energia na forma de calor. Você, por exemplo, para esse gerador aqui, ele transportar energia lá da hidrelétrica até chegar na subestação aí da sua cidade, né? E até chegar na sua casa, ele precisa de uma indução eletromagnética nas bobinas aqui, ó, do estator, ó, dessa parte de fora aqui, ó. Ele manda um campo eletromagnético muito forte. Como é que ele faz isso? Tem um motor de corrente contínua escondido aqui na hidrelétrica. Aí o que que ele faz? Ele aproveita essa queda d'água aqui, gira a turbina, né? A turbina tem uma transmissão e ela leva esse movimento para esse motor de corrente contínua. Aí o que que ele faz? Ele alimenta o eletroímã da bobina aqui, ó. Ele alimenta esse eletroímã e gera um campo de eletromagnético muito forte. Aí esse campo eletromagnético no estator, ele é fixo, ele é parado aqui. Já no motor aqui, ó, o que que é móvel? É a turbina, né? Em função da queda d'água. Aí o que que acontece? O que é gasto também, né? Aqui para gerar esse eletroímã, esse campo eletromagnético, faz parte dessa energia que é chamada energia magnetizante. Ou seja, essa energia ela precisa ser gasta. Professor, então quer dizer que essa energia reativa, se ela não for utilizada para gerar o campo eletromagnético muito forte, quer dizer que os elétrons eles não vão estar potencializados e na hora que eu ligar o equipamento na minha casa, na minha indústria, lá no meu comércio, ele não vai startar? Não, não vai. Se eu não tiver esse eletroímã consumindo essa energia reativa, né? Eu não tenho energia fluindo nos barramentos. Ah, inclusive, se eu não tivesse energia reativa, o motor da sua indústria, ele não gera um torque, geralmente ele gera um torque para cima e outro para baixo, e aí ele fica fazendo esse movimento que o GIF está fazendo aqui. Então quer dizer que é necessário. Aí por isso que a ANEEL ela fixou que o chamado fator de potência, né? A potência, ó, a relação entre a potência aparente que é a total, né? Me chamam de total também, e a ativa, ela é igual ao cosseno, é numericamente igual ao cosseno em um triângulo retângulo, que é o chamado triângulo da potência. Ah, entendi, professor. E para esse sistema ser suficientemente eficiente, ele precisa consumir um fator de potência, né? O fator de potência dele precisa 0,92. O que que isso matematicamente quer dizer, professor? 0,92 é o arco-seno. Arco-cosseno, desculpa, ó, você vem aqui na calculadora, ó. Arco cosseno, né, de 0,92, dá aproximadamente 23 graus aqui, ó. 23 graus. Espera aí, professor. Então quer dizer que quando eu tenho 23 graus aqui, ó, eu vou ter um mínimo de consumo de energia reativa suficiente
para fazer com que a energia saia lá do gerador, né? Ele gere o eletroímã, ela seja transportada, né, pelos barramentos, pelas linhas de transmissão, e por sua vez, lá no motor, esse eletroímã aí, né, essa energia magnetizante, ela é responsável por fazer o motor girar sozinho, tá? Aí por isso que tem esse conceito de fator de potência. Por isso que a ANEL recomenda o 0,92, né, que é relacionado ao ângulo de 23 graus, porque com 23 graus eu vou ter um mínimo de consumo, ou seja, o ideal, se fosse, né, se fosse o cosseno aí de zero, aí ele vai dar o arco cosseno aí vai dar o quê? Vai dar igual a um, né? Igual a um quer dizer que a potência aparente vai ser igual à potência ativa, ou seja, esse triângulo, na verdade, ele vai virar esse vetor aqui, que é o da potência ativa. O ideal é isso, mas como eu expliquei para vocês, não tem como, né? Não tem como sem ter um sacrifício, ou seja, uma geração de campo magnético, tá? Como a gente está chegando próximo aqui, eu vou navegando aqui pelas. Eu deixei aqui já tudo pronto aqui, ó. O primeiro passo aqui, ó. Quando você vai calcular o circuito aqui, ó, você vai fazer o cálculo das impedâncias. É igual eu falei. Como é que calcula a impedância? A impedância, ela tem a parte real, que é a parte resistiva do circuito, e a parte imaginária, que é a parte das reatâncias, tá? Então, essas reatâncias aqui, ó, por exemplo, a reatância indutiva, ela é calculada, ó, por essa fórmula que é 2 vezes π vezes F, né, que é a frequência do sistema elétrico, vezes a indutância, ó. A indutância aqui, ó, o circuito, ele vai se dividir em duas correntes, só que não vai ser necessariamente a soma algébrica, tá? Então, você tem que fazer o cálculo da impedância, né, da impedância do primeiro circuito, que poderia muito bem ser um motor aqui, junto com a resistência elétrica, que quanto maior é o circuito, ou seja, maior a distância, né, de ligação dele, mais resistência elétrica ele vai adquirindo aí ao longo aí da linha, né? E esse daqui poderia ser também um motor de, sei lá, de ventilador aí, monofásico, com a correção lá, né, para ele poder girar só aqui, tá? Então é um equipamento que tem resistor e que tem indutor, nesse outro é equipamento que tem resistor, indutor e capacitor, tá? Então a gente tem que fazer esses cálculos aqui, ó. E a reatância indutiva aqui, ó, como ela é atrasada aqui, ó, sempre no cálculo vai ficar a reatância indutiva menos a reatância capacitiva, tá? E daí, como é que você calcula a indutiva, né? Usa essa fórmula, é 2πfL, né? A frequência é 60 Hz, a indutância, a unidade de medida é o Henry, né? Esse Hzinho aqui, ó, vezes 10 o mili, vezes 10 a menos 3. Você fazendo esse cálculo, você vai chegar, né, à conclusão que a reatância indutiva, ou seja, a resistência elétrica que esse equipamento vai ter nesse, né, ligado em paralelo aqui, né, para esse circuito que é alimentado por 127 volts, numa frequência de 60 Hz, né? Ele vai ser de 37,68 ohms. Já a reatância indutiva em cima desse indutor do 2, ó, se você tiver 10 indutores, você vai ter que fazer a reatância indutiva dos 10. Se tiver 10 capacitores, do mesmo jeito, tá? Aí por isso que você faz do indutor 2, ó. Do indutor 2, você usa a mesma fórmula, a frequência é a mesma, né, da fonte geradora, 60 Hz, tá? E a indutância é de 80 mili-henry, né? Vezes 10 a menos 3. Fazendo o cálculo, dá 30,14 ohms. Já a reatância capacitiva, você está vendo que o cálculo é o inverso do da indutância, ou seja, é 1 dividido por 2πf em vez de L, né? Que é a variável
que indica a indutância é a capacitância, né? Que a unidade de medida é o Faraday, né? Então, esse capacitor ele tem 70 microfarad, ou seja, 70 vezes 10 a menos 6 Faraday. Então, você fazendo esse cálculo aqui, ó, lembrando que o π, viu? O π eu passei batido aqui, ó. O π você vai utilizar a aproximação 3,14 aí da trigonometria, né? Da geometria, né? Beleza. Fazendo os cálculos aqui, eu já tenho subsídio para você encontrar a impedância do primeiro circuito, né, que é composto pelo resistor 1 e do indutor 1, e do segundo circuito, que é composto pela resistência 2 e, né, a relação das reatâncias indutivas, né, é, a indutiva 2, né, menos da capacitância um desse circuito aqui. Aí você e esse cálculo aqui, ó, por que que geralmente a gente coloca J aqui? A gente coloca J, pessoal, porque esse cálculo, na hora que você faz a modelagem, né, é até interessante a gente estar falando isso nesse momento, quando você faz a modelagem matemática do comportamento físico da máquina, essa modelagem matemática, ela apresenta resultados de números complexos. Números reais, né? A gente consegue dimensionar, a gente consegue qualificar eles, porque um número, né? Um número, ele pode ser 2, 3, 4, 5. Agora imagina você, por exemplo, fazer um circuito, né, que ele é um inversor de frequência para controlar a velocidade do motor ou controlar a potência de um gerador, ou até mesmo você pode utilizar inversor de frequência para ele converter a energia contínua da placa solar em energia alternada e poder alimentar os equipamentos da sua casa, tá? Aí imagina se você faz esse modelamento e o resultado, em vez de dar um número real, né? Por exemplo, a tensão vai dar é, 220 volts, a corrente vai dar 2 amperes. Em vez de acontecer isso, a corrente vai dar 2 mais, por exemplo, é, 2 menos 5J. J é o quê? Lembra lá da teoria dos números complexos, né? A raiz de índice par, né? Ou seja, quadrada, raiz quarta de números negativos, não existe, né? Não existe solução dentro dos números reais. Só existe solução dentro dos números complexos. E aí, o sistema elétrico, né? Quando você faz esse projeto, se esse resultado der um número complexo, isso indica que esse modelamento, embora ele esteja correto, ele vai ser instável. Por exemplo, se eu fizer um projeto de controle de uma antena e o resultado der um número complexo, essa antena ela vai ficar maluca, ela vai ficar indo para um lado, vai ficar indo para o outro, ela não vai travar no satélite, no Global Star 1, por exemplo, e não vai pegar a transmissão dele. Por isso que existe o estudo de números complexos. Na verdade, assim, eu estou reduzindo bastante, viu? Me perdoe os matemáticos que talvez vejam essa aula, né? Pessoal de matemática aqui da EJA aqui, né? Me perdoe os matemáticos. Mas, na verdade, a teoria de números complexos é uma forma de você simplificar os cálculos e retirar da equação o resultado complexo e deixar só o resultado real, né? Ou seja, em forma de números que a gente consegue quantificar, tá? É nada mais, nada menos do que isso. Você faz os cálculos, tem lá a regra de Euler, né? Tem um monte de regra, o módulo conjugado do número complexo. Tudo isso é para você sumir com o resultado complexo e só para você ficar com o resultado numérico, porque é esse que interessa para o mundo real, o mundo da engenharia elétrica,
o mundo da engenharia mecânica, dos modelamentos, né, matifísicos dos equipamentos aí, tá? Então, voltando aqui, ó, vocês perceberam que a impedância é nada mais que eu pegar a parte real, né, que é a da resistência, e a parte imaginária, que é da impedância, né, da impedância não, das reatâncias, né, e fazer um número complexo. Só que aqui que está o problema, tá? Um, eu tenho uma resistência elétrica. Imagina, a resistência elétrica do meu cabo, né? Perguntar lá, eu tenho um equipamento elétrico, a resistência é 20 mais J 37,68 ohms. Não dá para você mostrar esse resultado. Porque isso daqui, no final, no fundo, né? Se fosse aqui um curso de engenharia, eu iria falar. Na verdade, isso aqui é um cálculo vetorial, tá? E como é que você extrai de um número complexo um número real? Você aplica o cálculo, o chamado cálculo do módulo do número complexo, tá? Então, para você achar a impedância aqui, ó, 42,65 ohms, eu tenho que fazer o cálculo do módulo. E o módulo, se você perceber aqui, ó, lá no livro, naqueles livros extras que eu passei para vocês, ó, o eixo dos números reais, né, que representaria as resistências, ele está onde fica a abscissa, né, o X, e os números complexos ficam onde tá as ordenadas, né, o que seria o eixo Y, tá? E daí, ó, você faz um cálculo, porque na verdade o número complexo ele não é um número palpável, ele é um par ordenado, né? Igual o colega que está falando, é complexo. Tá fazendo piada aqui. Mas ele é um par ordenado, ou seja, ele tem elementos reais, né, numerais, e ele tem elementos complexos, né, que a nossa álgebra não consegue compreender, ou pelo menos a gente não consegue quantificar, né? E para eu fazer essa transformação, para achar esse vetor numérico, eu utilizo novamente o triângulo retângulo, né? O teorema de Pitágoras aqui, ó. Se vocês forem ver que é o módulo do número complexo, né? O módulo da impedância, ele nada mais é do que o teorema de Pitágoras aqui, ó. Tá vendo? Ó? A impedância ao quadrado é igual à soma dos quadrados, em vez dos catetos, né? Do número real, mais do número imaginário aqui, ó, representado pelo 20 e pelo 37, tá? Pessoal, rapidão aqui, antes da gente fazer aqui a finalização da aula, rapidão, só parar o compartilhamento aqui, já que a gente arremata a aula aqui. Pois é, Fernando. Matheus, tá, é complexo mesmo, é igual o professor estava falando aqui, né? Moço, e quando eu estava no segundo grau, primeira vez na televisão que eu vi essa teoria, eu fiquei indignado, porque eu não entendia. Eu falei, como é que eu não, né? Como é que o pessoal da matemática que faz cálculo numérico aí, né? Não tem uma resposta plausível, né, para uma raiz de índice par, né? Na época eu não tinha toda essa eloquência que eu tenho hoje, né? Esse entendimento, vamos dizer assim. Mas assim, eu fiquei indignado, eu falei, como? Não é possível. E daí depois é que eu fui descobrir, depois fazendo lá o curso de engenharia elétrica, né, fazendo as disciplinas lá da física, né, é que eu fui entender por que, né? Por que que esses cálculos existem, né? E na verdade, o cálculo de número complexo, ele é uma, ele é uma,
uma simplificação. Um minutinho, pessoal. Ah, deu certo aqui. Deu certo aqui, pessoal. Vou voltar aqui para a gente finalizar. Vou voltar aqui. Voltando aqui, pessoal. Então, para eu achar a impedância, eu faço o cálculo que a gente, né, geralmente estuda lá no terceiro ano do segundo grau, o módulo do número complexo, né? Então, a impedância nada mais é do que o cálculo desse módulo aqui. É só assim que a gente consegue extrair esse número que é um par ordenado, né? Que tem parte real, que é a resistência, e parte imaginária, que é a indutância, nesse caso aqui, né? É só assim que eu consigo extrair um número real, né? Que é o que interessa para o projeto. Imagina, olha, arruma o Matheus, arruma um resistor aquele de cerâmica que tem uma resistência de 20 mais J 37,68 ohms. Aí você vai falar, professor, eu sou, acho que sou, né? Só anda bebendo água de janeiro aí, bebendo alguma coisa aí, né? Só parece que bebe, ué. Não existe resistor na Terra, na face da Terra, que tenha esse número J, né? Não sei nem o que o senhor está falando, né? Aí eu preciso o quê? Calcular essa impedância. Isso só acontece em circuitos de tensão alternada. Aí eu faço o cálculo dessa impedância, né, aplicando o teorema de Pitágoras lá, né, no fazendo aqui, né, sempre a parte real, né, a parte da resistência, ela está no eixo X e a imaginária, isso é por padrão, tá? Lá da matemática. O imaginário está no eixo Y. E aí esse par ordenado aqui, parte é 20, parte é 37,68, né? Ele ele é calculado pelo valor desse vetor aqui, ó, dessa seta aqui, dessa reta aqui, ó. Aí sim, essa reta tem um valor numérico, é um vetor que tem um valor numérico. Isso que é interessante para você, futuro projetista elétrico aí, né? Para qualquer pessoa aí que queira modelar um sistema, né, que funcione, porque se você deixar resultados imaginários, né, para início de conversa, o sistema ele vai ficar todo bugado, tá? Então, fazendo o cálculo aqui, ó, chegamos à conclusão aqui, né, que ficou 42,65 ohms, tá? Isso daqui é o ângulo, tá? Esse é para você achar o ângulo. É assim, para eu conseguir extrair o número daqui da impedância, essa impedância aqui, ó, você concorda que como é um triângulo retângulo, ele tem um número aqui, ó, e você calculando a tangente nada mais é do que o cateto oposto, ou seja, seria o número imaginário, pelo cateto adjacente, que é o valor do resistor aqui, ó. Aí você fazendo lá na calculadora, né? Arco tangente, ó, segunda função, né? Arco tangente de 37,68 dividido por 20, olha, ó, 62,04 graus, né? Para ser preciosista, ó, dá 62 graus, 2 minutos e 28, não sei quantos segundos aqui, né? Mas você pode pôr 62,4 graus. Daí essa impedância
ela vai ficar exposta aqui, né, na sua forma real, né, ou seja, o valor aqui, que é o valor que a gente quer, né, o número real, só que aí você já tem que, você está vendo que o modelo matemático do circuito alternado aqui, você está vendo que ele está ângulo zero, né? Você viu que tem a tensão aqui, ó, tem a frequência do gerador, né? Do gerador lá de Itaipu que está gerando essa frequência aqui, e você tem o ângulo de sincronização, né? O, a bobina aqui, ó, ela começou no 0 graus até os 120 graus aqui, ó. Então, essa impedância aqui, ó, lembra que eu falei que a indutância ela faz um atraso, né? Ela, ou seja, avança a onda, enquanto a capacitância ela faz um adiantamento da onda lá da corrente elétrica, né? Ou seja, na trigonometria você translada a senoidal para trás do eixo, né? E por isso que você tem que colocar essa informação do vetor aqui. Todo vetor, né, para ele representar um número aqui, quando eu falo de números reais e números complexos, eu preciso ter o valor do vetor, que é um valor numérico, que é o que a gente quer, e eu preciso ter o ângulo, porque você concorda que esse vetor, ó, ele pode ter esse mesmo número, mas às vezes ele está para esse lado aqui, ó. Então, em relação ao eixo real, ele não vai ter 62,04 graus. Ele vai ter uma outra angulação. Inclusive, ele vai ter um outro par ordenado que não o 20 e o 37,68, tá? Daí, vamos repetir os cálculos para impedância 2, né? Finalizamos o terceiro passo aqui, ó. O quarto passo é determinar as correntes, né? E o bom é que as correntes dá para você determinar pela forma, igual eu falei, tem a forma retangular, tá? Que aí você pega o eixo real, que representa as resistências, e o eixo complexo, que representa a indutância, a capacitância, ou os dois, né? A interação dos dois, tá? Então, a corrente um, né, a total aqui, vai ser a forma polar, né, ou seja, o valor da fonte de tensão, ângulo zero, né, a senoidal sincronizada aqui, e a impedância, né, na forma polar, né, o valor, né, o valor real, que é o 42,68, ângulo de 62 graus. Para você fazer esse cálculo aqui, você faz a divisão dos números reais e dos ângulos dos vetores, você faz a subtração, tá? Então, é zero menos 62 vai dar menos 62. Já para a corrente 2 aqui, ó, zero menos menos 27,2 graus aqui, né, que deu o outro, dá, vai dar mais 27,2 graus, tá? Então aqui a gente já achou a corrente a corrente que vai para o circuito um, né? Composto por resistência e indutância, e o do 2, que tem resistência, indutância e capacitância. Daí, para a gente finalizar aqui, ó, o quinto passo, você tem que transformar de novo aqui, ó. Lembra que eu falei que não é uma soma algébrica, é uma soma vetorial. Para eu fazer isso, eu tenho que transformar, né, aqui, ó, a corrente um, a corrente 2, ela está na sua forma polar. Daí você utiliza aqui ó, o ciclo, o, o eixo real, o eixo imaginário aqui daquela aula extra, né, que eu mostrei para vocês, e você vai deduzir a corrente um, só que na forma retangular, tá? A corrente um e a corrente 2, né? Fazendo os cálculos aqui, né? Se chama de A esse comprimento aqui em cima do eixo real da resistência e o B em cima do eixo imaginário aqui, ó. Então a corrente um na sua forma retangular, né? Ela é 1,39 menos J, né? Menos J 2,62. E aí 2 também, né? Vai ter sua forma retangular. Por quê? Lembra que a lei de Kirchhoff é a corrente que entra no nó A
vai ser igual às correntes que saem. Só que é uma soma, né? Só que é uma soma vetorial. Por isso que eu tenho que transformar novamente a coordenada polar para uma coordenada retangular para eu fazer esse cálculo vetorial aqui, que nada mais é, ó, eu pegar a informação dos números reais, né? Fazer aqui a álgebra aqui, ó, 1,39 mais 6,6, né? E 2 menos 2,62 aqui, mais 6, não, não é 6,6 não. É, é 2,62 menos 2,62 mais 3,45. Então, parte real, parte imaginária com parte imaginária. Daí você vai chegar a essa corrente aqui, né, que é uma corrente complexa. Só que você precisa da corrente real. Aí, novamente, faz a conversão para coordenada polar. Convertendo para coordenada polar, a corrente total deu 8,09. Inclusive, se você pegar aqui, ó, somar de forma algébrica e não vetorial, né, utilizando as informações da coordenada polar, ó, se você somar 2,98 mais 7,53 aproximadamente, não vai dar os 8,09 amperes. Deu 10,51. Tá vendo? É uma soma, só que é uma soma vetorial, né? Se você fizer a soma algébrica igual a gente faz lá em circuitos de tensão e corrente contínua, tá certo. Agora, aqui em alternado, tem que ser vetorial. E para você tirar a prova dos 9, se você fizer esse circuito aqui, né? É porque eu não estou com ele aqui no Multisim, e colocar os multímetros aqui, ó, a corrente que vai aparecer é essa corrente aqui, ó, de aproximadamente 8,09 amperes, com essas características aqui, tá? Eu posso até montar esse circuito depois e mostro para vocês aqui na próxima aula, tá? Então, não pode fazer a soma algébrica, tem que fazer a soma vetorial, que é a soma dentro do plano, né, entre o eixo real e o eixo complexo aqui, porque esse vetor, né, entre os valores reais, que são das resistências, e os imaginários, que são das capacitâncias, indutâncias ou das interações das duas juntas, na verdade, a rotação desse vetor nesse plano cartesiano aqui, né? Composto pelos números reais e imaginário. Então, essa soma vetorial, ela acontece aqui, né? E ela é diferente de uma soma algébrica, que a gente pega os valores puros, né? Faz a soma. No caso da multiplicação já é mais fácil. Se fizer multiplicação e divisão é mais fácil, porque aí você pega o tamanho do vetor, ou seja, o valor do vetor da corrente elétrica, o vetor da impedância, né, que é a associação da resistência com a indutância ou a capacitância, né, e por aí vai. Beleza, pessoal? Desculpa por ter ido um pouco além do horário aí, mas a gente precisava fazer esse fechamento. Então, a próxima aula vai ser o workshop, tá? Vai estar o link lá do workshop, mas a aula, essa próxima aula, eu vou gravar nela e deixar disponível para vocês, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, tá? E até lá no workshop.